Oi, gente, tudo bem? Então, conforme prometido, esse GTV vai servir para mostrar para vocês a influência do eclipse em mapas de pessoas reais, né? Nos mapas de vocês. Vocês comentaram lá na minha foto e eu selecionei algumas pessoas para participarem. Primeiro de tudo, eu vou mostrar para vocês o meu e-book, que é do aulão que eu fiz, o meu aulão 1, que eu explico sobre signos, sobre as casas astrológicas, e muita gente ainda me manda dúvida, não sei achar os signos no meu mapa e tudo mais, até para que eu consiga evoluir com os assuntos aqui para vocês, eu preciso que minimamente vocês consigam identificar as coisas dentro do mapa, porque senão eu não consigo dar essa atenção tão individualizada de tipo ficar encontrando, né, esses pontos básicos no mapa. Bom, esse é o e-book que vocês conseguem baixar gratuitamente. Eu vou direto para as casas astrológicas. E isso aqui é crucial para vocês entenderem, né? Aqui eu trago para vocês a mandala de como é. Então, todos os mapas astrais têm as 12 casas e cada casa é associada a um signo, mas não necessariamente você vai ter esse signo nessa casa, tá? É só a energia da casa que é correspondente aos signos que estão aqui, mas o meu ponto para vocês aqui é como que vocês identificam as casas. A primeira casa vai ser sempre a que corta do lado esquerdo, vai ser sempre essa fatia dessa pizza, vai ser sempre a casa 1, vai ser essa casa aqui. A casa 2 vai ser sempre essa fatia, a casa 3, 4 e assim por diante. E como que isso funciona num mapa astral de uma pessoa, né? Vocês fazendo o mapa de vocês no astro.com, vai abrir uma mandala como essa, tá vendo? E aí, lembrando, né? Olhando para esse exemplo, se a casa 1 é sempre essa casa que corta aqui, nesse mapa, a casa 1 dessa pessoa está no signo de Peixes. A casa 2, ó, está cortando no signo de Áries. A casa 3 em Touro e assim por diante. O que conta para o signo que está na casa é onde a linha da casa tá cortando. O nome disso aqui é a cúspide, né? Eu falo tudo isso lá no aulão, mas eu acho que é legal a gente mostrar isso aqui antes da gente começar a aprofundar nos mapas. Então a gente tem aqui, ó, a cúspide da casa 1 cortando em Peixes, a cúspide da casa 2 cortando em Áries. E aí muita gente me manda dúvidas do tipo assim, eu tenho a minha casa, por exemplo, essa daqui, eu tenho a minha casa 11 cortando em Capricórnio, mas dentro da casa tem um pedacinho do signo de Aquário, então eu tenho Capricórnio e Aquário? Não, porque o que conta é aonde a linha da casa está cortando, então a linha dessa casa 11 está cortando em Capricórnio, independente de pegar ainda um pouquinho do aquário que tá na outra casa, tá? Bom, entendido isso, agora eu vou trazer os mapas selecionados. O primeiro é o da Carolina de Mello. Ela é libriana, o sol dela tá aqui, ó, no grau 28 de Libra, vocês conseguem ver aqui também, ó, aqui quando vocês fizerem o mapa de vocês no astro.com, nessa tabelinha aqui do lado, vocês conseguem ver todos os graus, ó. O sol dela tá no grau 28 de Libra, a lua no grau 15 de Leão, então, olhando aqui pro mapa dela, ó, a casa 1 dela está cortando em Capricórnio e a casa 7 cortando em Câncer. Então é o eixo 1, 7. Quando a gente fala eixo é por isso, porque a casa 1, ela é sempre oposta complementar à casa 7 e a casa 7 é sempre oposta complementar à casa 1. Então nós estamos diante aí de uma libriana com ascendente em Capricórnio e a lua dela aqui, ó, em Leão. E como que esse eclipse influencia na vida dela? Primeiro que o eclipse, ele aconteceu aqui, ó, no signo de Câncer.
E com isso impactou a casa 7 dela. E a casa 7 fala muito dos nossos relacionamentos. Só que como a casa 7 ela é oposta à casa 1, ela mexeu justamente nesse eixo onde ela precisa se posicionar diante dela mesma, por conta da casa 1, como ela vem se posicionando diante dela mesma dentro dos relacionamentos. O quanto que ela cuida dela mesma para estar se doando dentro de uma relação. Esse eixo 1-7, ele fala muito da maneira como eu consigo me relacionar de uma maneira saudável comigo mesma para estar dentro de uma relação saudável também. De nada adianta eu começar a buscar todas as soluções dos meus problemas no outro, você vai começar a atrair espelhos. Então, se você não cuida de você em primeiro lugar, muito provavelmente você vai manifestar relações ali que vão fazer com que você olhe para isso. Então, esse eclipse veio mexer nesse eixo dela, mostrando para ela que a prioridade dela precisa ser o autocuidado, que aí fala de casa 1, para que ela esteja dentro de uma relação saudável. Bom, e aí aqui a gente tem mais um exemplo de casa 1 e casa 7, só que nesse caso, e aí a gente tá aqui com o mapa da Viviane, a Viviane ela é capricorniana de Sol e Lua, porque o Sol e a Lua dela estão em Capricórnio, com ascendente em Gêmeos, só que o que acontece no mapa da Viviane, que é algo que acontece muito também, que vocês me mandam muitas dúvidas, o signo de Câncer dela está imperceptado dentro da casa 1. Por quê? A casa 1 dela está cortando em Gêmeos e a casa 2 está cortando aqui, ó, em Leão, no segundo grau de Leão. Ou seja, não tem nenhuma cúspide de casa cortando no signo de Câncer. Isso significa, então, que o signo de Câncer ele está interceptado dentro da casa 1. E aí, como eu disse para vocês no anterior, a casa 1 ela é oposta complementar à casa 7. Então, se interceptou na casa 1, também vai interceptar na casa 7. Então, aqui, ó, a casa 7 dela está cortando em Sagitário, só que a próxima casa 8, ó, tá cortando em Aquário. Ou seja, o signo de Capricórnio está interceptado dentro da casa 7. E aí, o que acontece? Pessoas que têm signo interceptado, como a Viviane, tem um ponto kármico no mapa. Interceptação fala muito de algo que a gente veio resolver nessa vida de uma maneira mais profunda, mais intensa. E esse eclipse, nesse eixo, veio mostrar isso de uma forma mais escrachada possível para ela. É como se esse eixo precisasse entrar em ressonância energética com ela novamente, para que ela se sinta segura, para que ela se sinta bem com ela mesma, porque senão a tendência é que ela acabe projetando todas as frustrações dela nos relacionamentos e deixando de dar valor para quem ela é, que é justamente o que esse eixo fala. Ainda para completar, ela tem Sol e Lua em Capricórnio na casa 7, estar em um relacionamento é algo muito importante para essa energia. E caso ela não dê atenção para o autocuidado, para a autoaceitação, pode ser que ela esteja sempre se envolvendo em relacionamentos que não levam ela a lugar nenhum, justamente para que ela olhe para esses pontos na vida dela. Então, nesse caso de interceptação, a potência do eixo fica mais forte ainda. Como que a pessoa vai resolver isso? É através, primeiro, de muita autoanálise, de muito autoconhecimento, e diante de um eclipse como esse, é dar atenção justamente para esse eixo. Nesse caso quem sou eu a partir do encontro com o outro e o quanto o outro traz valor para mim. Sou eu que trago valor para mim ou eu tô dependendo sempre da aprovação do outro? Então, é isso. Esse é o eixo 1 e 7. Bom, e aí agora falando do eixo 2, 7. A gente tá aqui com o mapa da Tatiana e ela é também capricorniana, com ascendente em Gêmeos e a lua dela em Touro. E a casa 2 dela está cortando em Câncer
E aí a casa 8 está cortando aqui em Capricórnio. Então, a casa 1, como a gente falou anteriormente, é oposta complementar à casa 7. A casa 8 é oposta complementar. A casa 2 é oposta complementar à casa 8. E aí, no caso dela, isso vai impactar justamente dentro desse eixo aqui. A casa 2 fala dos nossos bens materiais, a maneira como a gente lida com a materialidade das coisas, e a casa 8 fala justamente ao contrário, como que a gente lida com a impermanência, com o desapegar, com tudo que tem início, meio e fim. E esse eixo aqui no mapa da Tatiana vem perguntar para ela do que ela precisa desapegar para que ela abra o fluxo realmente do que interessa na vida dela. O que ainda é um apego, o que ainda traz para ela um lugar de uma falsa segurança que impede que ela acesse e libere os caminhos para as coisas novas na vida dela. Porque esse eixo fala justamente disso, a maneira como a gente lida com o desapego diz muito de como a gente faz o ciclo da abundância girar na nossa vida. Então, nesse mapa aqui é um trabalho bem forte de desapegar, seja de padrões, de limitações anteriores, de traumas e tudo mais, para abrir espaço para que coisas novas aconteçam. E aí, esse eixo aqui, como fala de... A casa 2 fala de bens materiais, é importante também desapegar de coisas. Entulho em casa, cartinha de ex-namorado de 300 anos atrás. Desapegar mesmo de coisas materiais e permitir que o fluxo da abundância chegue. Bom, e ainda falando de casa 2 e casa 8, esse aqui é o mapa da Lara, um pouco diferente do mapa anterior, porque no caso da Lara, a Lara ela é taurina de último grau, você vê aqui ó, o sol dela tá no grau 29 de touro, quase temos uma geminiana, então ela tem sol em touro, lua em touro e ascendente em gêmeos, e aí a casa 2 dela tá em câncer e a casa 8 cortando em Capricórnio, vale também, e aí o que acontece? A Lara, ela é taurina, né? Taurina com lua em touro. A casa 2, ela traz as energias de touro. E aí, como que esse eclipse impactou nesse mapa, principalmente, vai impactar também na autoexpressão e na questão emocional, porque a casa 2, que fala das questões materiais e tudo mais, elas vêm mostrar, na verdade, para essa taurina que ela precisa desapegar, ela não vai ter o controle de tudo o tempo inteiro. Ela não precisa ter certezas concretas o tempo inteiro. Esse eclipse vem mostrar para ela que o desapego é algo primordial para que o fluxo da abundância e da flexibilidade se apresente na vida dela, porque senão pode ser que ela esteja se sentindo muito estagnada, muito as coisas parecem que não andam, porque esse eixo aqui, esse eclipse vem pedir realmente reconexão com o que realmente interessa e desapegar de padrões anteriores. Ainda mais um exemplo de eixo 2 e 8, agora bem diferente dos dois anteriores, a gente tem o mapa da Cristiane, que então, nesse caso, é uma taurina, com ascendente em Sagitário e Lua em Libra, no primeiro grauzinho de Libra. E aí o que acontece? A casa 2 dela está em Capricórnio e a casa 8 dela está em Câncer. E aí você vê aqui, ó, um monte de planetinha na casa 2, um monte de planetinha na casa 8. Pode ser que realmente esse seja um eixo muito importante a ser trabalhado por ela, porque esse eclipse vem mostrar para ela que enquanto ela tenta controlar e querer que tudo saia sempre do jeito que ela planejou, esperou e tudo mais, pode ser que ela esteja sempre se frustrando com esses processos, porque o fluxo vem de quando a gente confia, quando a gente faz as coisas, a gente simplesmente entrega ao fluxo do que tem que ser, e não da maneira que a gente quer que as coisas sejam. E esse eclipse veio mostrar que
tudo que na verdade vem mostrar para ela tudo que precisa ser ressignificado, libertado, para que não seja gerado um apego ao passado, um medo, uma resistência, porque diferente dos outros dois anteriores, o Capricórnio dela tá na casa 2, então é como se a casa 8, que é onde isso está sendo sentido mais forte, a casa 8 vai trazer para ela muitas reflexões de em que padrões você está presa, em que estereótipos e paradigmas ainda te impedem de seguir em frente. Então esse eclipse vem mostrar isso bem, bem forte para ela. Bom, e aí chegamos agora no eixo 3-9. Estamos aí com o mapa da Natane. E aí Natane é virginiana com ascendente em Escorpião e a casa 3 em Capricórnio e a casa 9 em Câncer. O eixo 3-9, ele fala muito da maneira como a gente se comunica, da maneira como a gente adquire novos conhecimentos da nossa vida. E a casa 9 fala muito da nossa capacidade de expansão. A casa 3 fala de pequenas viagens, de estudos mais corriqueiros, rotineiros. E a casa 9 fala de grandes estudos, de grandes faculdades, grandes viagens e tudo mais. E esse eclipse veio pegar justamente nesse eixo. De que maneira você vem se comunicando com... Tive que interromper para tossir, menina, me engasguei aqui. Mas aí dando continuidade, né? Esse eixo vem questionando esse mapa, de que maneira aonde você precisa focar na sua vida para que uma expansão, um salto quântico aconteça na sua vida. O quanto que você vem se comunicando com as coisas que fazem realmente sentido para você. Esse eixo 3-9 fala muito da maneira como a gente vem comunicando as nossas verdades para o mundo, como que a gente comunica aquilo que a gente quer e como que a gente expande isso de uma maneira que vá de encontro com a nossa missão, que aí, enfim, a gente entraria aqui em outras análises, né? Então, esse eixo 3-9 questiona muito de que maneira essa pessoa precisa, aonde ela precisa focar para que uma grande expansão aconteça na vida dela. Isso normalmente vem através de uma comunicação mais alinhada com a sua essência e através de uma conexão, de um acolhimento do que faz realmente o teu coração expandir, a sua necessidade de expansão. Então, normalmente quem tá sentindo esse eixo 3-9 bem forte são pessoas que estão pensando aí: será que eu faço uma nova faculdade? Será que eu faço um novo curso? Esse eixo vem trazer luz para isso, né? Onde eu preciso focar os meus esforços para usar a minha capacidade máxima e de que maneira eu me comunico com isso. Bom, e aí agora falando do eixo 4-10, a gente tem aqui o mapa da Maria Eunice, que é a ariana com ascendente em Libra e com a casa 4 em Capricórnio e a casa 10 em Câncer. O que acontece? A casa 4 fala das nossas bases familiares e a casa 10 ela fala da nossa missão nessa vida. Imaginando que esse eixo 4-10 ele é uma árvore, aqui na casa 4 são as raízes da árvore e aqui na casa 10 é a copa da árvore. Para que, no caso, esse eixo atinja a maior copa possível, os maiores frutos possíveis, ela precisa estabelecer raízes bem fortes, ela precisa ter raízes bem nutridas, raízes bem estruturadas, para que essa árvore possa crescer e tudo mais. Bom, e aí nesse eixo, né, esse eclipse veio justamente mostrar para esse mapa o quão alinhada você vem estando com a sua missão nessa vida. O quanto de traumas, bloqueios, ressentimentos precisam ser trabalhados aqui na sua base para que você atinja o seu meio do céu.
E isso, né, é um eixo muito crucial na nossa vida. Tanto quanto o 1 e 7 que fala do eu e do outro, o eixo 4 e 10, né, fazendo a cruz do nosso mapa, é um dos eixos mais importantes, porque é aqui que a gente constrói o nosso servir para o mundo, né? Então, nesse eixo aqui, o eclipse convida muito as pessoas para olharem para as suas bases familiares, e base familiar a gente fala muito de pai, mãe, família, irmãos, quem a gente considera mesmo a nossa base, de que maneira a gente tem uma relação saudável com essa base para que a gente atinja a nossa autoconfiança, a nossa mais elevada conexão com a nossa missão nessa vida. E uma coisa que é legal desse eixo, missão, e eu falo muito disso nos meus atendimentos, a missão, ela fala muito o que a gente veio fazer nessa vida, né? Muitas pessoas acabam se perdendo muito no como, porque a missão é o que a gente veio fazer. O nosso trabalho é o como. Então, se eu me perco no como, sem saber o que, muitas vezes pode ter uma sensação de frustração, de desalinhamento. Então, às vezes, entender que o que é esse é muito mais importante do que se perder dentro de vários comos. E esse eclipse, para quem pegou forte esse eclipse, é o quanto de coisas mal resolvidas na base ainda impactam no meu serviço, na minha missão dentro desse mundo. E o quanto eu ainda não estou alinhado com a minha missão por conta de questões mal resolvidas dentro dessa base. Bom, e aí chegamos agora aqui no eixo 511, estamos aí com o mapa da Katiuska, e nós temos aí mais uma taurina, ó. Não tinha nem reparado nisso, né? Mas é uma taurina bem forte aí, né? Precisando dar desapegada de tudo. Mas enfim, estamos aí diante de uma taurina com ascendente em peixes e com a lua em Sagitário. O eixo dela aqui tá na casa 5 e na casa 11, que é esse eixo aqui. A casa 5, ela fala da maneira da nossa autoexpressão, da nossa criatividade, da maneira como eu reconheço a minha criatividade, a minha individualidade, de que maneira eu lido com isso. É também a casa dos filhos, porque os filhos eles são parte do nosso processo criativo, da nossa criação, mas focando mesmo na autoexpressão, esse eixo 511, né? E aí a casa 11, ela fala da maneira como a gente interage com o coletivo, de que maneira eu coloco essa minha criatividade, essa minha autenticidade a serviço do coletivo, como eu interajo com o outro, de que maneira a minha interação social se dá, né, dentro da minha vida. E aí, dentro desse eixo 5-4, esse eclipse impacta muito de que maneira você deixa de fazer as coisas para você mesmo, para fazer só pelo outro, e de que maneira a opinião do coletivo, a opinião externa impacta no valor que você dá para você mesma. Como você vem acolhendo os seus processos de autenticidade, de originalidade, de autoexpressão, de que maneira o outro define quem você é, o quanto você permite que o outro defina a sua autenticidade, a sua originalidade. Então esse eclipse mexe muito com essas questões, principalmente quem precisa trabalhar a questão de autoestima. Então é muito importante que esse eixo seja trabalhado, de que maneira eu sou quem eu sou, independente do que o outro acha, e de que maneira eu coloco esse meu eu sou, como eu sinto esse eu sou, aceito dentro dessa interação com a coletividade. Então, nunca, né, a gente pode ter um eixo 5-11 em desequilíbrio, sempre projetando, então eu só vou fazer o que o outro acha legal, eu só vou ligar para a opinião do outro é mais importante do que a minha. Esse eclipse vem mostrar o quanto que a sua autenticidade precisa ser fortalecida para que você não dependa tanto da aprovação do externo. Bom, e aí chegando no eixo 6-12, eu quis trazer o mapa da Thaís para vocês, porque o que acontece no mapa da Thaís? A Thaís é taurina, ó, mais uma, gente, eu não tinha reparado nisso. A taurina
com ascendente em Câncer e Lua em Leão. E aí vocês vão me dizer, ué, mas não é o eixo 6-12? É, porque o que acontece no mapa da Thaís? Ela tem também a casa 12 cortando em Câncer, e aí a casa 6 cortando em Capricórnio, e aí a casa 7 também cortando em Capricórnio. Porque o que acontece nesse mapa? Nós temos uma interceptação dentro da casa 1. Lembra que a gente falou de interceptação há uns mapas atrás? O que acontece no mapa da Thaís? Ela tem ascendente em Câncer com Leão interceptado dentro da casa 1. Por quê? A casa 2, que teoricamente cortaria em Leão, tá cortando em Virgem, ou seja, o signo de Leão ficou interceptado. E aí, por isso, a casa 1 e a casa 12 estão no mesmo signo que a Câncer. E agora que a Thaís e todas as pessoas que têm mais de uma casa no mesmo signo, inclusive, dependendo do hemisfério, da latitude que a pessoa nasce, existem pessoas que têm até 3 casas no mesmo signo, 3, 4 casas, e aí são interceptações maiores, né, com 3, 4 planetas, enfim, não vou me aprofundar muito nisso, mas é comum, sim, a gente ter o mesmo signo, né, cortando na mesma casa. E aí a grande missão, né, da Thaís com esse mapa e todas as pessoas que têm essa configuração, primeiro falando do eixo 6-12, né, o eixo 6-12, a casa 6 fala do nosso trabalho físico aqui na Terra, a casa 12 fala do nosso trabalho espiritual. Então, é um convite literalmente para de que maneira o seu trabalho está alinhado com a sua intuição e com a sua espiritualidade, e o quão de espiritualidade você vem colocando em prol do seu trabalho. Você ouve a sua intuição ou você tá ali só repetindo e fazendo um trabalho que só te traz uma zona de segurança? É muito importante quem tem esse 6-12 trabalhar mesmo de que maneira você se conecta com o trabalho que está alinhado com a sua missão, porque esse eclipse ele pode trazer aí, primeiro, para quem tá nesse eixo, assim, muita dúvida, né? Nossa, será que eu tenho que seguir esse caminho? Será que eu não tenho? E aí, fortalecer a intuição, fortalecer as sensações para que as respostas venham de uma maneira mais clara e, principalmente, investir em algum trabalho que esteja alinhado com a sua missão. E aí, especificamente no mapa da Thaís, como ela tem interceptado também a casa 1 e a casa 7, ela vai precisar trabalhar também tudo aquilo que a gente falou na casa 1 e na casa 7, essa questão do eu com o outro. E aí ela tá tendo um trabalho quádruplo aqui, né? Porque é o eixo 6-12 que vai tratar mesmo dessa questão do trabalho aqui e o trabalho espiritual, e a questão de individualidade com a relação com o outro, de que maneira a relação com o outro impacta na individualidade dela e de que maneira a individualidade dela é fortalecida sem a necessidade de estar numa relação e tudo mais. Então eu quis mostrar também esse eixo, que isso pode acontecer também no mapa de algumas de vocês.